Eita, suportezinho, viu? Fazer um suporte de telefone. Pronto. Meu nome é Márcio de Oliveira. Hoje é 27 de dezembro de 2015. É Márcio, não é joelho não, hein, gente? Aqui. Vamos abrir algumas coisas da era Rei Davi. Vamos entender sobre palavras, tá bom? Ninguém é obrigado a acreditar. Mas ainda, né, estou num país democrático, né? Podemos falar as coisas até um certo ponto, até um certo limite, né? Mas vamos entender. Na era Davi, Golias, ele era general. Mas por que Golias era general? Por que te fala isso? Mas porque Golias era homem grande. Os homens grandes, fortes, eram representantes da lei, né? E Davi, quem era Davi? A própria Bíblia fala que Davi era pastor de ovelha. Davi era um homem de estatura pequena. Então vamos entender o que é pastor de ovelha. A palavra pastor, descodificando ela, né, de uma forma sobre caracteres, né, essa palavra, ela refere o seguinte: ela refere para, né, que é o certo de falar no hoje, né, para serpente estou. Mas o que quer dizer isso? Pastor para serpente estou. A palavra pastor, ela refere um povo na época que era marginalizado. Então, a perspectiva de vida que eles tinham era ser comido pela serpente. Eles estavam atirados, jogados às traças, né? Jogado às traças era os pastores. É lógico que as palavras, elas vêm sofrendo modificações, e muitas que eram maligna torna benigna, né? Mas a palavra pastor, ela significa atirado, jogado às traças, né? Está ali na marginalidade, sem perspectiva de vida. Era assim Davi. Então nós podemos dizer o seguinte: Davi era um homem rebelde, né? Mas quando a palavra fala assim, ovelha, simples, vamos descodificar. A palavra ovelha, ela descodificada significa o homem em vem lá. É uma frase de pessoas marginalizadas. Mas por que a palavra ovelha deu o nome às ovelhas e o nome pastor deu origem a quem cuida das ovelhas? É porque as palavras, ao longo do tempo, elas vão sofrendo modificações, né? Aquilo que era jogado às traças antigamente, hoje não. É olheiro. Olheiro de ovelhas para lobo não comer, né? Então, tudo bem. Se Davi, ele estava na marginalidade, como Davi fez para conseguir chegar ao trono de general? Gente, nós temos que juntar algumas palavras também. O que significa a palavra Goliat? A palavra Goliat não é bebê? Então, algumas coisas nós devemos chegar a um contexto. Se a palavra Goliat é bebê, se Davi era um homem muito mulherengo, então o que aconteceu? Davi afeiçoou da esposa de Golias, né? E Davi fez o que então? Davi jogou, né? Jogou dentro da casa de Golias uma arma potente, poderosa, que era
a esposa do próprio Golias. Né? Então, o que é que justifica Davi, que era um homem fraco, de baixa estatura, ter vencido Golias, que era... Nós sabemos, eu tenho 1,76 m de altura. Eu peso, né? Eu meço 1,76 m de altura e peso 85 quilos. Eu não sou uma pessoa grande, mas eu não sou uma pessoa de baixa estatura. Mas se chegar uma pessoa, né, de 1,76 m de altura, de 85 quilos, com treinamentos, eu não sou nada para essa pessoa, porque aquelas pessoas é treinada. Ou seja, se chega aqui um policial, por exemplo, que é bem treinado, né, são pessoas que praticam academia, tem um preparo, um treinamento para exercer suas atividades. Se ele chega apenas nós dois, vamos tirar as armas de lado, né? Então chega ele e eu só, eu vou perder para ele, porque eu vou ter preparo, eu vou ter treino, né? E Davi, no caso, ele era de baixa estatura. Então Davi nunca ia conseguir vencer Golias dentro dos parâmetros legais, a não ser que Golias estivesse goleado, né? A não ser que Davi tivesse embebedado ou bêbado, né? No caso, aí com um simples dedo Davi poderia sim derrubar Golias, né? Então as palavras diz: pastor é quem está atirado às traças. Para estou. A palavra serpente, não precisa falar a palavra serpente. Só o som da palavra serpente, ela refere, né, serpente, né? Ou seja, atirado às cobras, é jogado, né, para correr atrás de cobra. Aonde aqueles que eram jogados para correr atrás de cobra, a probabilidade dele ser engolido, dele tornar um alimento da cobra, da serpente, era muito grande, né? Era muito grande, né? Muitas vezes nós devemos descodificar as frases, entender a frase como ela foi criada há milhares de anos atrás, né? Sobre os caracteres. E um dos caracteres muito simples da gente observar é o S, que ele representa serpente, maldade, né? Perigo, né? O S representa tudo isso. Ou seja, na época, talvez hoje a serpente né? Hoje a serpente é inofensiva, mas na época que foi criado o caractere S, a serpente era um perigo. Ela era uma predadora do homem. O homem, ele estava em primeiro lugar na cadeia alimentar da serpente, sabendo que a serpente não é a serpente de hoje, era uma serpente que poderia engolir sim um homem inteiro, um homem bem forte, ou dois homens inteiros, né? Ah, mas isso é coisa do passado, isso não existe. Existia, gente. Existia da mesma forma que a baleia era um mamífero de selva, hoje é um mamífero do mar, aonde as suas patas traseiras e adianteiras tornaram babatana. Da mesma forma é a serpente. A serpente ela foi reduzida o seu tamanho de tanto o homem caçar e matar serpentes. Era o homem ou a serpente, né? Ou seja, a serpente ela poderia sim ter levado o homem à extinção, né? Ela poderia comer, alimentar tanto do homem, aonde hoje o homem, se ele não tivesse garra, inteligência, porque o homem não tem nenhum tipo de veneno, mas o homem usou a inteligência, ele revolucionou toda a sua estrutura, né, para poder criar armas, criar aparato, criar cabana, caverna, né, proteções, fogo, para poder então sobrepor a serpente, que é muito mais forte, né, e logicamente venenosa também, né? Então o homem teve tudo isso para poder vencer a serpente, senão o homem era alimento de serpente. Com certeza o homem seria alimento de serpente e estaria hoje extinto, porque o animal é assim, ele vai comendo, né? Os outros animais da sua cadeia alimentar, chega uma hora que uma raça
cresce muito e a outra vira em extinção. Aí aquele animal tem que adaptar a sua cadeia alimentar para outros animais. É isso aí, gente. Vou parar com o vídeo, né? Porque senão ele vai ficar muito extenso. Mas é mais ou menos isso.